Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos lá fazer a nossa retomada em conteúdo simulado. Muitas das coisas vocês viram antes das férias, então é sempre bom refrescar a memória de algumas coisas. Vamos lá? Primeiramente, já lá na sua PE do segundo bimestre, a gente falou de logaritmo, definição de logaritmo, condições de existências, as propriedades e mudança de base. Agora a gente quer aprofundar um pouquinho nisso. A gente quer olhar em especial para a nossa função logarítmica. Lembrando que a nossa função logarítmica é bijetora e valem as mesmas condições de existência, a gente precisa relembrar dos casos que a gente tem de nossa função. Quando a nossa função é crescente, quando a nossa função é decrescente. A gente trata de uma função crescente, ó, os valores aumentando. Quando o x aumenta, o y também aumenta, na mesma proporção ali, as duas crescentes. E o caso da nossa função decrescente. Quando o x aumenta, o valor do resultado da função, o nosso y diminui. Né? A gente está falando desses dois casos, a gente precisa olhar e saber quando está tratando de cada um deles. E na verdade isso é fácil de reconhecer, a gente vai olhar para a base do nosso logaritmo. Se a base do nosso logaritmo, o número que está aqui embaixo, do nosso log, se ele for um número maior do que 1, isso trata de uma função crescente, e quando a gente estiver resolvendo uma inequação, a gente mantém o sinal. Quando a gente estiver falando de uma base menor do que 1, a gente está falando de uma função decrescente. E aí a inversão do sinal, toda vez que a gente estiver falando de uma base menor do que 1. Tudo bem? Vamos olhar para isso numa questão? A gente tem aqui duas questões para trabalhar com essas inequações. A desigualdade log de 5x menos 3 na base 2, menor que log de 7 na base 2, verdadeira para quando? Na verdade, a gente quer resolver essa inequação. E essa é uma inequação que não traz transtorno na hora da resolução, por quê? Como a nossa base é um número maior que 1, é como se a gente estivesse cortando aí o nosso log, né? Mas na verdade, como a nossa função é objetora, a gente só olha para o logaritmando. E tem que acontecer a mesma coisa. Só que é bom você criar o hábito de olhar para a base do seu logaritmo nas inequações para não esquecer de quando a gente tem a nossa base menor que 1. Nesse caso, uma base maior que 1, a gente conserva o sinal dessa inequação e resolve a inequação como uma inequação de primeiro grau. 5x menos 3 menor que 7. Nosso menos 3 vai para o outro lado. 7 mais 3, 10. Esse 5 passa dividindo e o nosso x é menor que 2. E você vê que sempre tem essa opção, né? Ele está esperando que a gente esqueça de um pequeno detalhe, mas óbvio que não vamos esquecer, né? Da condição de existência. O nosso logaritmando tem que ser um número positivo. Então, esse 5x menos 3 tem que ser um número maior que zero. Senão, não existe a nossa inequação. Então, além de eu ter que escolher um número menor do que 2 para que satisfaça essa inequação, também tem que satisfazer a condição de existência. 5x maior que 3, melhor ainda, x maior que 3 quintos. Então, eu quero um número que ao mesmo tempo seja menor que 2 e maior que 3 quintos. Às vezes é difícil de pensar na fração, não, mas esquece que 3 sobre 5, 6 sobre 10 é 0,6. Então tem que ser maior que 0,6, menor que 2, ou seja, maior que 3 quintos e menor que 2. Por isso sim, assinalar ali a alternativa C de Chico. Muito bem? Vamos para mais um? Aqui, ó, inequação. Às vezes você olha e fala, ah, mas não tem um log do outro lado, como estava no anterior, que ficou fácil. Então, na verdade tem. É que ele fantasiou de um zero aí, né? Mas como a gente sabe lá da definição e consequências do log, log de 1 em qualquer base é zero. Então, muito conveniente, já que a gente tem uma base meio, no lugar do nosso zero, escrever log de 1 na base meio. Para aí sim a gente poder resolver igual ao outro. E o princípio seria o mesmo, se não fosse essa base menor que 1. Quando a gente faz a mudança e vai olhar só para o logaritmando, como essa base é menor do que 1, trata-se daquela função decrescente. Por isso que a gente inverte o sinal da inequação. E a gente resolve a inequação de primeiro grau, como a gente está acostumado a resolver, né? Passa esse 5 para o outro lado, 1 menos 5 menos 4. E a gente encontra que o nosso x tem que ser menor que menos 2. A gente já não pode esquecer de olhar de novo
para a condição de existência, nosso logaritmando positivo, nosso logaritmando maior do que zero, e a gente encontra que o nosso x também tem que ser maior que menos 5 sobre 2. Então, eu quero que ele seja maior que menos 2,5, que ele esteja à direita do menos 2,5, e menor que menos 2, que esteja à esquerda do menos 2. Então, na verdade, ele vai ficar entre menos 2 e menos 2,5, né? Ou também, como a gente prefere escrever, menos 5 sobre 2. Ok, pessoal? Mais um de logaritmando, mais uma inequação, e agora uma dupla inequação. Trouxe esse caso porque é um caso especial, né? A gente tem que resolver uma dupla inequação ao mesmo tempo. Então, quando a gente está olhando para isso aqui, ó, o princípio de resolver é o mesmo. A gente vai aplicar a definição. O que é a definição, Chico? Quando a gente tem um logaritmando, um número, a gente passa esse 10 como sendo a base da nossa potência. Então, esse 10 passa para o lado de cá, vira a base do 2, 10 ao quadrado, só que em uma dupla inequação a gente faz a mesma coisa de ambos os lados. Então, 10 elevado a 1 também. E a gente encontra uma dupla inequação de primeiro grau agora, né? De um lado 10, do outro 100, e no meio esse menos 1. Como eu vou passar esse menos 1 para o lado de cá positivo, também vou passar esse menos 1 para o outro lado positivo. E, na verdade, encontro o nosso intervalo, né? Onde tem que o nosso x está entre 11 e 101. Chico, você não fez condição de existência agora? Sim. Porque como a gente está falando de um x maior que 11, x maior que 11 já satisfaz o meu logaritmando, né? Se eu pegar um número maior que 11 e trocar aqui, isso já vai ser um número positivo e fica satisfeita a condição. Muito bem, fechamos aí a frente 1. Ah, não, ainda falta mais uma. Aqui, ó. As soluções reais da inequação. Log de meio elevado a log de x mais 3 na base 5 maior que 1. De novo, você fala, nossa, agora está muito difícil. Não tá, tá só te enganando. Assim como a gente usou lá aquela consequência do log de 1 em qualquer base ser zero, aqui a gente vai usar a mesma coisa. Alguém que elevado a 1, alguém que seja um resultado 1, como por exemplo, meio elevado a zero. Meio elevado a alguma coisa, do outro lado, meio elevado a zero. Deixar na mesma base. E lembrar que aquilo que a gente faz nos logaritmos, de olhar para a base, também tem que ser feito nas inequações com potência. Você pode ou ignorar esse meio aí, né, já que a função é objetora, e olhar só para o seu expoente. Só que como a sua base é menor que 1, tem que fazer a inversão desse sinal. A partir daqui, resolver o seu log. Você também pode aplicar a definição aqui, né? Como a base é maior que 1, 5 elevado a zero, você pode passar esse 5 para lá. X mais 3 menor que 5 elevado a zero, que costuma dar 1. 1 menos 3, encontro que o meu x é menor que menos 2. Porém, já sabe, condição de existência no log. Não pode esquecer da condição de existência. Nossa condição de existência, nosso x maior que menos 3, e aí sim, da junção dessas duas coisas, menor que menos 2, ou seja, tem que estar à esquerda do menos 2, maior que menos 3, à direita do menos 3, ou seja, no intervalo entre menos 2 e menos 3. Agora sim, terminamos aí a nossa parte frente 1 de log. Ainda falta falar de função, né? Quando a gente está falando de função logarítmica, a gente tem aqui um exercício que fala que junta função logarítmica com função de primeiro grau. Mas o foco em especial é na função logarítmica, que é saber identificar esses valores que faltam na nossa função. Na figura, a reta R encontra o gráfico y igual ao log de x na base 3, sim. Esse gráfico curvo é o gráfico característico da nossa função logarítmica. Ele fala que ela se encontra no ponto de coordenada 9b. Quando x for 9, o resultado da função, o nosso y, vale b. E disso eu já saio escrevendo alguma coisa. Que quando eu pegar essa função, trocar o meu x por 9, eu vou encontrar o y, o meu b. E quando eu faço essa troca, log de 9 na base 3 é 2, eu descubro quanto vale o meu b.
Descoberto meu b, que é uma das coisas que ele queria que eu descobrisse, a gente descobriu onde é que essa função de primeiro grau está cortando o nosso a aqui embaixo, né? O coeficiente linear da nossa reta, onde está começando a nossa reta. Só que a gente sabe que essa reta passa pelo ponto de coordenada 9b, ou seja, agora 9 e 2, e também passa por um outro ponto aqui, que é onde ela encontra a nossa função logarítmica. E a gente sabe que a nossa função logarítmica sempre corta o nosso eixo x no 1. Porque quando eu usar na minha função logarítmica, independente da base dela, o meu x trocado por 1, log de 1 em qualquer base sempre vai dar 0. Então, quando o x for 1, o resultado da função é 0. Então, a gente já sabe que esse ponto aqui embaixo tem coordenada 1 e 0. Como a reta passa por esses dois pontos, essa reta destacada em vermelho, e ela é alguém do tipo alguém que multiplica x mais alguém sozinho, e é justamente o que a gente quer, né? Esse a que é o nosso coeficiente linear, o cara que está sozinho. Se a gente aplicar esses dois pontos na nossa reta, porque por uma reta passam dois pontos, escolhemos esses dois pontos, substituindo o nosso x por 9, o resultado tem que dar 2, substituindo o x por 1, o resultado tem que dar 0, e resolvendo esse sistema, a gente encontra que o nosso m vale 1/4, e substituindo esse m 1/4 na primeira equação, ou na segunda, gosto do cliente, troquei aqui na uma, porque eu sou vagal, quero fazer o mais fácil. 1/4 vezes 1 mais a é igual a 0, descubro o valor do meu a. Descoberto o valor de a, menos 1/4, e b, 2, ele pede para mim, Chico, faz a soma desses dois e transforma esses dois resultados num único número. Quando a gente soma menos 1/4 mais 2, a gente só não pode marcar a touca de errar aí, né? O MMC, tem que fazer o MMC das frações para fazer essa soma. Acontece. Ok, chegamos aí na frente mais legal da matemática. A nossa frente 2, a gente já tinha trabalhado com o termo geral da progressão geométrica e média geométrica na nossa P do segundo bimestre. Agora a gente quer incluir nisso a soma dos termos, em especial a soma de uma quantidade definida de coisas. Quando ele estipula esse valor de n, a gente vai usar essa fórmula e só substituir o primeiro termo da nossa sequência e a nossa razão, e aplicar direto, não tem muito segredo. A gente até poderia trabalhar com a soma de infinitos termos, mas a gente optou por deixar isso para outro momento. Hoje a gente vai olhar para a soma dos termos da nossa PG, soma de uma quantidade definida. Vamos olhar isso no exercício? Qual é a soma dos 20 primeiros termos da seguinte progressão? Sim, trata-se de uma progressão geométrica, de primeiro termo 1, de razão 2, vai sempre dobrando. Como ele quer saber a soma dos 20, a gente vai adotar o nosso n como sendo 20. Substituir o nosso n por 20, a nossa razão por 2 e o primeiro termo por 1, a gente encontra 2 elevado a 20 menos 1, aqui embaixo 2 menos 1 dá 1, né? E 2 elevado a 20 menos 1 já é a resposta, porém, não tem isso na alternativa, porque ele queria ver a nossa habilidade de potenciação na questão. A gente sabe, por exemplo, que 2 elevado a 20 pode ser escrito como 2 elevado a quarta, tudo isso elevado à quinta, já que a gente conserva a base e multiplica os expoentes. E aí, no nono lugar do nosso 2 elevado à quarta, ele queria que a gente escrevesse 16 à quinta, menos 1. Então, assim, juntar também as propriedades de potenciação aqui. Mais um exemplo? Gosto desse exemplo. Para percorrer 1 km, o jovem Zeno adota a estratégia de dividir seu movimento em várias etapas, percorrendo em cada etapa metade da distância que ainda falta até o ponto de chegada. A tabela mostra a distância percorrida por ele em cada etapa. Vocês devem lembrar da aula que a gente falou que o Zenon nunca chega no destino dele, pelo menos não matematicamente. Ao final da etapa N, a distância total percorrida por Zeno será igual a quanto que ele vai percorrer até o total. E como ele está tratando o N como sendo um número, um valor, e não a ideia de infinito, a gente consegue aplicar a soma dos termos aqui. O primeiro termo é meio, a razão é meio, porque cada vez ele é na metade do caminho anterior. Substituindo A1 por meio e razão por meio. E a gente já sabe que meio elevado a n, 1 elevado a n é 1,
2 elevado a n, 2n. Aqui embaixo, meio menos 1, menos meio. Meio em cima, meio embaixo da nossa fração. Sobra esse menos 1. Esse menos 1 está na frente de toda a nossa fração. Então, muito convenientemente, vou deixar escrito assim. E só fazer a distributiva desse sinal de menos para inverter o sinal do menos 1 e inverter o sinal do 1 dividido por 2 elevado a n. E deixar escrito dessa maneira. E não tem essa alternativa ainda. Porque, de novo, ele quer testar a nossa paciência. Fala, Chico, vamos ver se você lembra o que você tem que fazer com fração. Opa, agora a gente já sabe. Temos que fazer o MMC dessa fração, tornar o denominador comum. 2 elevado a n, dividido por 1, vezes 1, 2 elevado a n. 2 elevado a n, dividido por 2 elevado a n, dá 1, vezes 1, copiamos o sinal de menos. E aí sim, ficou com a cara que ele queria aí que se tornasse uma alternativa. Um dos clássicos que a gente tem aqui, o vazamento de uma torneira aumenta a cada hora, de modo que a primeira hora do dia vazou uma gota de água, na segunda hora vazaram 2 gotas, na terceira hora 4 gotas e assim por diante, formando uma progressão geométrica. Admitindo-se que 2 elevado a 14 gotas corresponde a 1 litro, ele criou uma unidade para a gente, a quantidade aproximada de litros de água que vazaram nesse dia é importante a gente falar o seguinte, ó, ele quer que a gente calcule aí até o 24º dessa sequência, desse dia que ele está supondo. Aplicando a soma dos 24, razão vale 2, o primeiro termo é 1, nosso n 24. E aí vem o pulo do gato. 2 menos 1 aqui embaixo dá 1, e aí a gente vai encontrar 2 elevado a 24 menos 1, e você teria que fazer essa conta, isso entra em 1. Porém, ele fala, Chico, não, encontra a quantidade aproximada. Nesse valor tão grande, 1 a mais ou 1 a menos, se eu posso aproximar, aproximo 1 para 1 a mais. Né? Então eu falo que é simplesmente 2 a 24, mas só porque ele colocou esse negócio de aproximado. Só que aí eu preciso transformar isso em litros, porque isso aqui é a quantidade de gotas. Só que eu sei, assim como no exercício lá anterior que a gente tinha feito propriedade de potenciação, que 2 elevado a 24 é uma soma de mesma base. De expoente 10, expoente 14. Chico, por que você escolheu essa soma? Ué, porque tem que aparecer esse 2 a 14 aqui. E aí, como esse 2 a 14 representa 1 litro, no lugar desse 2 a 14, eu posso escrever realmente a palavra litro. A gente criou essa unidade. Então, eu tenho 2 a décima litros. Ou, como ele prefere que a gente escreva, 2 a décima, 1024 litros. Muito bem? Na frente 3, a gente já tinha trabalhado com as funções seno, tá aí o resuminho de função seno, e função cosseno, tá aí o resuminho de função cosseno, a gente identifica aonde é positivo, negativo e o gráfico dessa função. Chico, é importante esse gráfico? Sim. Lembrar aí da função seno e da função cosseno, onde elas começam, para saber como desenhar esses gráficos. A gente acrescenta agora para nosso simulado do terceiro bimestre a função tangente. Lembra como é que a gente acha a tangente? Bom, estamos lá no círculo trigonométrico. Tangente é aquilo que toca um ponto. Por isso a tangente passa por aqui, tocando um único ponto da circunferência trigonométrica. Para a gente achar o valor de cada tangente, a gente sai de um ângulo e passando pela origem, pelo centro dessa circunferência, ou saindo do centro dessa circunferência e passando pelo ângulo em questão, e fazendo o prolongamento desse segmento, aonde a gente chega lá no eixo da tangente. Então, por exemplo, saindo da origem, ou do 210, passando pelo 30, onde é que a gente chega no eixo da nossa tangente? De 0, um pouquinho para cima do meio, tá vendo? Raiz de 3 sobre 3, saindo do 225, ou saindo da origem e passando pelo 45, a gente chega no 1, na altura da circunferência. E o 240 e o 60, que tem o mesmo valor de tangente, lá em cima, um pouquinho maior que 1 vírgula alguma coisa, né? É justamente esses caras que a gente está acostumado a trabalhar. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Com isso, a gente conclui o quê? Que esses quadrantes tornar-se-ão positivos, porque sempre que eu sair daqui de baixo, ou desse outro quadrante, do primeiro e do terceiro,
os resultados vão apontar para cima e os resultados são positivos, e quando sair dos outros quadrantes, do segundo e do quarto, a flechinha chega embaixo, para baixo do zero, resultados negativos. Então aqui, primeiro, terceiro quadrante negativo, segundo e quarto quadrantes, primeiro e terceiro quadrante positivos, segundo e quarto quadrantes negativos. Tá a representação de cada um desses pontos que a gente tem. Vamos usar isso. Primeira coisa, assim, função trigonométrica, ou inequação, como a gente vai trabalhar, é sempre trabalhar com uma dessas identidades. Um erro comum é a gente querer trabalhar com seno, cosseno e tangente tudo ao mesmo tempo. E não. A mágica é simplificar isso, né? Então, assim, trabalhar com uma delas. Quando são mais extensas, a gente pode fazer aquelas trocas de arco duplo. E aqui é mais simples do que parece. A gente tem que resolver essa inequação. Seno maior que cosseno. E aqui era simplesmente olhar para o gráfico. Lembrar que a função seno sai do zero, chega no maior ponto no π sobre 2, que vale 1. Lá no 180, no π vale 0. No 270, 3π sobre 2 menos 1. E fecha a circunferência trigonométrica lá no zero. O gráfico em verde do cosseno começa lá no 1, no π sobre 2 vale 0, chega no seu menor π, menor valor, menos 1 em π, volta passando pelo zero no 3π sobre 2 e chega no maior valor de novo, lá no 2π. E como ele quer que a gente tenha uma maior que a outra, é simplesmente olhar para isso. No desenho, quando é que o gráfico em roxo está para cima, é maior do que o do cosseno. Destaco esse pedaço, que é justamente o que a gente quer. De π sobre 4 até 3π sobre 4, o gráfico em roxo está para cima do gráfico verde, é maior. Olha aqui antes, o gráfico roxo está para baixo do verde, antes do π sobre 4, não é isso que eu quero. Assim como depois do 3π sobre 4, o gráfico roxo está para baixo do verde, o valor é menor. Então, o valor que vai satisfazer essa inequação, de π sobre 4 a 3π sobre 4. Simples, não é? Aqui mais um caso de estudo da função trigonométrica. Um afinador de piano produz uma onda musical cuja variação de pressão pode ser modelada pela função P igual a seno de 2π ft, em que f são as constantes não nulas que representam respectivamente a amplitude e a frequência da onda sonora, e t o tempo. A figura abaixo representa a variação da pressão da onda sonora produzida durante a afinação de um piano. O que a gente vai falar aqui? Tá muito cara de exercício de física, né, velho? Sim. O pessoal da física se apoderando das coisas aqui, das nossas ferramentas, na verdade, né? Mas a definição que eles dão lá para amplitude é justamente o quanto a corda sobe quando ela sai do estado de repouso. Então vamos imaginar que isso aqui fosse uma corda esticadinha, em repouso, ela está esticadinha. Então é o nosso zero. Então o que a gente chama de amplitude é justamente isso, a altura que essa onda chega. E essa é a nossa amplitude. Ele falou, ó, é 1 sobre 16 alguma coisa. Deixa aí esse 1 sobre 16, não sei o que é essa unidade aí, né? Assim como você também lembra lá de física, que o comprimento da sua onda, na verdade, é o tempo de formar uma onda inteira. O tempo de formar um ciclo. É o tempo de formar uma repetição. E isso é justamente, em trigonometria, o que a gente chama de período da nossa onda, né? O tempo para formar a nossa onda completa. No nosso caso, esse período, ele indicou que vai de 0 até 1 sobre 256. Só que como a pergunta dele é a frequência, a gente precisava lembrar do conceito que a gente tem de frequência lá em física, que é o inverso do período. Se o período é 1 sobre 256, o inverso disso, 256 sobre 1, é a nossa frequência. E aí sim, não contente com isso, ele não fala, Chico, vamos ver se está prestando atenção no texto, qual é o produto da amplitude da onda pela frequência. Quando a gente olha para o produto da amplitude da onda pela frequência, a gente encontra lá o produto A vezes F, ou o nosso 16. Muito legal a questão, né? Lá na nossa frente 4, vamos falar do binômio de Newton. Você estuda isso há muito tempo, só que em especial você estuda esse carinha, x mais y quadrado, quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, quadrado segundo. E aqui eu trouxe o exemplo que a gente pode expandir isso para as outras potências também, x mais y à terceira, x mais y à sexta. E tá aí como a gente faz isso.
é decrescendo os expoentes de x, crescendo os expoentes de y, e olhando para esses carinhas que estão aqui, ó, binomial 3,0, binomial 3,1, 3,2 e 3,3, que é justamente aquela linha lá do triângulo de Pascal, né? Assim como a do 6, também, ó, 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1, é a sexta linha do nosso triângulo de Pascal. Porém, o que a gente quer na questão não é nem que você desenvolva esses caras, que você prestasse atenção no seguinte. Uma das coisas mais comuns de pedir é a soma dos coeficientes desses termos. Então, a gente quer, assim, se você desenvolver isso elevado à quinta, quanto é que vai dar isso? Mas como eu quero saber dos coeficientes, os números que estão na frente das letras, eu quero que essas letras não interfiram na minha conta. Então, é como se eu estivesse olhando só para os números, sem as letras que se formam. E, tipo, para eu olhar para esses números, sem olhar para as letras e dar fim nessa letra, é simples. Vou trocar essas letras por 1, o x e o y. Chico, por que não trocar por 0? Porque como vai estar multiplicando, você zeraria a conta inteira. Agora, se você trocar por 1, quando a gente multiplica por 1, não vai ter o resultado do nosso coeficiente. Então, em especial, quando um exercício pede a soma dos coeficientes, a gente vai trocar o nosso x e o nosso y por 1, e vai ver o que acontece com a conta. Trocou x por 1, y por 1, 3 mais 2, 5. 5 elevado à quinta, 3.125. Olha que filé. Né? Trouxe mais dois exemplos aqui. A soma dos coeficientes numéricos dos termos de desenvolvimento x menos y elevado a 104. Quando a gente está falando para isso, de novo, trocar o x e o y por 1, mas olha que interessante que acontece. Nossa, Chico, vou ter que calcular 104, sim, mas quando troca x e y por 1, dá 1 menos 1. E 0 elevado a 104 dá 0. Né? A soma dos coeficientes numéricos dos termos de desenvolvimento, 3x menos 2y elevado a n. Poxa, agora ele não deu? E tudo bem, não dá. Porque, ó, quando a gente troca o x por 1 e o y por 1, olha que sorte. 3 menos 2 dá 1, e 1 elevado a qualquer número aqui que a gente vai ter no expoente, vai dar 1. Então, são casos muito específicos dessa aplicação. A gente precisava falar justamente desse triângulo de Pascal. A gente usa ele com muita frequência, né? Lembra lá da construção? Coloca a coluna de 1, coloca a diagonal de 1, e aí vem fazendo a soma. 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 1 dá 3, e aí vem 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4. Sempre que a gente pega 2 seguidos, 15 e 20, o resultado está embaixo, 35. Pega 2 seguidos, 70 e 56, resultado 126. Está aí o triângulo montado até a décima. Está aí também uma animação de como ele se forma, né? Uma outra maneira de ver essa disposição desse triângulo. Gosto mais dessa da esquerda aí. Propriedades desse triângulo. Quando a gente olha para as nossas linhas, note que os valores que a gente tem são sempre equidistantes. Então, quando eu, a partir do meio, eu olho para a nossa linha, os resultados se repetem, são sempre iguais. A soma dos números que estão numa linha é sempre 2 elevado a alguém. Por exemplo, está aqui, ó. Essa aqui é a linha do nosso 5. 1 mais 5, 6. E aqui, 10, 16, 32. Por acaso, 2 elevado à quinta, 32. E sim, isso vale para qualquer linha que a gente quiser. A soma dos binomiais da coluna está localizado na próxima linha e na próxima coluna. Se eu venho somando aqui na coluna, o resultado está na próxima diagonal. Venho somando na coluna, próxima diagonal. E a mesma coisa vale para quando a gente vem somando na diagonal. Vem somando os binomiais na diagonal, resultado está na próxima linha. Vem somando na diagonal, resultado na próxima linha. Mas em especial a gente quer falar da soma dos números das linhas. Já vamos chegar nisso. Princípio fundamental da contagem. Simples. Para a sua análise combinatória esse trimestre, no nosso simulado, a gente vai olhar só para o mais simples. De quantas maneiras eu posso juntar aí a combinação de 2 calças, 3 camisetas e 4 chapéus, usando obrigatoriamente uma dessas calças, uma dessas camisetas e um desses chapéus. E note que eu sempre mandei um E. Isso é importante. Quando você tem essas tomadas de decisões diferentes, você olha para quantas opções você tem.
Por exemplo, total de maneiras de compor um look, olhando para isso. 2 opções de calças, que a gente tem. 3 opções de camisetas. E 4 chapéus. Note que esse E vai aumentando a quantidade de opções que a gente tem. Quanto mais opções a gente tem, a gente vai multiplicando. Se por acaso em algum momento a gente precisar retirar alguma dessas opções, a gente faz o contrário de uma multiplicação, que é uma divisão. Diferente de quando a gente propõe situações distintas. Se eu falasse só calça ou só camisa, a gente somaria essas opções. Esse E a gente multiplica, esse OU a gente soma as opções diferentes que tem. A escrita em Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caráter é um conjunto de 6 pontos dispostos de forma retangular, pelos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Eu vi vários exercícios parecidos com esse. Poderiam, por exemplo, ser 6 cômodos de uma sala, onde as lâmpadas estão acesas ou apagadas, sempre essas opções de 2 em 2, tá bom? O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille a gente tem que pensar no seguinte. Uma das maneiras de a gente representar isso é através das nossas combinações para falar dos nossos binomiais. Dos 6 pontos, eu não representar nenhum deles. Dos 6 pontos, representar um, não sei qual deles. Combinação 6, 1. De 6, eu escolho 1. Ou, dos 6, eu escolho 2. Ou, do 6, 3. Ou, do 6, 4. Ou, do 6, 5. Ou, do 6, 6. Se fossem lâmpadas acesas e apagadas, 6,0 representaria que eu não escolhi nenhuma estar acesa e todas estariam apagadas. Só que no caso, como isso aqui é uma aplicação, não pode. Você falar de 6,0, se a gente olhasse para todos esses, seria 6 sobre 0, 6 sobre 1, todos esses binomiais, que seria a soma dos elementos da linha 6 do nosso triângulo de Pascal. Que a gente acabou de falar, 2 elevado a n, nosso n 6, 2 a sexta, a resposta seria 64. Porém, ele queria que a gente lembrasse o seguinte, não pode escolher não ter nenhuma bolinha. Porque se não tiver nenhuma bolinha, é um espaço em branco. E não está formando uma desses caracteres que ele propõe. Então, esse cara 6,0 não serve. Como o seu binomial 6,0 é 1, eu descarto esse cara no final. E olho só para os outros valores da nossa linha. E por isso, falar de 63 opções diferentes. Então, sempre que a gente tiver aqui olhar para algum conjunto de coisas, escolher sim ou não para cada um deles e fazer essas associações, a gente vai sempre tratar dessa maneira aqui. Ou você pode também tratar lá como subconjuntos, né? Que era o nosso 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Também a gente falou isso lá no comecinho do ano, na frente 2. Mais uma, para a gente encerrar. Em certa edição do programa, N candidatos tiveram pelo menos um dos 4 jurados se virando durante a apresentação, algo parecido que você já deve ter visto. O conjunto de todos os jurados que se viraram, porém, nunca foi o mesmo para 2 quaisquer desses N candidatos. Dessa forma, N pode valer no máximo de quantas maneiras os jurados podem se virar ou não para os candidatos. Essa aqui é a pergunta. Bom, não necessariamente ele estipulou, ele só falou que tem que ter pelo menos um. Então, eu vou trabalhar na primeira hipótese. Se for um jurado, são 4 maneiras distintas, né? Ou só o primeiro, ou só o segundo, ou só o terceiro, ou só o quarto. Ou 2 jurados. De 4 jurados, eu vou escolher 2 para se virar. Essas 6 maneiras distintas. Seja usando binomial, ou vou enumerar cada uma delas. Como são 4, pode ser o primeiro e segundo, primeiro e terceiro, primeiro e quarto. Ou segundo e terceiro, ou segundo e quarto, ou terceiro e quarto jurados. 6 maneiras distintas. Ou 3 jurados, ignora aqui, né? 3 jurados se viram e de 4 eu escolho 3, 4 maneiras distintas, binomial de novo 4, 3. Ou ainda, os 4 jurados se viram. E se os 4 jurados se viram para o candidato, só tem uma maneira de fazer isso, que são todos se virando. Como a gente mandou esses ous, a gente está falando justamente de somar essas condições distintas que a gente tem. E quando a gente soma tudo isso, chega nesse valor aí. Tudo bem? Meninos e meninas, espero que vocês tenham uma excelente prova, um excelente simulado.
Estamos aí mais um bimestre, fazendo a nossa retomada. E sei que tudo vai dar certo, você vai sair feliz do seu simulado. Beijo para todos e até a próxima retomada.